A Papudinha lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu. Olha, já vi gente falsa na minha vida. Agora, igual a dona Michele Bolsonaro, é a primeira vez, viu? Mas vocês estão sabendo aí que o Pedro parece que andou traindo a esposa dele, né? Pois é, estão espalhando aí que ele andou traindo a esposa dele. Enfim, a dona Michele Bolsonaro andou dizendo aí pra Deus e o mundo que o marido dela estava sendo torturado lá na Polícia Federal. Todo mundo viu, o vídeo viralizou aí, não foi mesmo? Ele está sendo negligenciado, ele está sendo torturado, ele está num quarto, trancado, que só pode ser aberto quando ele tem que tomar medicação. A primeira medicação do dia às 8 horas da manhã. Isso nos preocupa. Se eu pudesse, eu ficaria ali sentada, eu não posso fazer nada. Agora ela teve a pachorra de ir para as redes sociais agradecer aquelas pessoas que, segundo ela, estavam sendo negligentes, estavam torturando o marido dela. Não é um crime qualquer. Ela atribuiu um crime, e não foi um crime qualquer, contra os agentes da Polícia Federal. Agora, ela tem a pachorra de vir para as redes sociais postar isso aí que eu nem vou ler todo. Vou ler só essa parte aqui que diz o seguinte, entre aspas. Sou grata a todos da PF que durante o período em que meu amor estava lá, cuidaram dele com atenção, né? Auxiliando nas medicações e nas refeições. Se o nome disso aí não é falsidade, cara, então eu não conheço outro nome. Eu não conheço outro nome. Como é que a pessoa veio fazer um teatro para comover as pessoas, comover os eleitores, os seguidores? Diz, meu marido está sendo negligenciado, meu marido está sendo torturado. Agora, ela vem agradecer aquelas pessoas que, segundo ela, fizeram aquilo com seu marido. Qualquer outra pessoa estaria pedindo justiça. Não é? Não era mesmo? Agradecer. Me compra um bode, dona Michele. Me compra um bode, cara. Por isso que não dá pra levar a sério essa mulher de jeito nenhum, cara. Eu não levo. Não levo a sério. Não dá pra levar a sério. Galera, tem muita gente reclamando, choramingando o fato de Bolsonaro ter sido transferido para a Papudinha. Mas parece que não é o caso da senhora Michele, a esposa do bufão, do condenado, do presidiário Jair Messias Bolsonaro, que ontem esteve no gabinete do Xandão, segurou nas mãos do ministro, falou da situação do Bolsonaro, disse que teve uma excelente impressão sobre o ministro Alexandre de Moraes, e depois que o Bolsonaro foi transferido, ela disse que sentiu-se aliviada. Eu vou trazer aqui a reportagem para vocês, só vou pedir que deixe um comentário para engajar, deixa a curtida, compartilhe o vídeo, me siga, e se gosta do conteúdo que eu produzo, do enfrentamento à extrema-direita, quem puder e quiser apoiar, a chave é essa aqui, todo apoio é muito bem-vindo. Siga com a reportagem. Michele Bolsonaro também deu um pulinho no gabinete de Alexandre de Moraes, o relator do caso. Essa informação foi obtida pela Jussara Soares, confirmada com várias fontes. Foi uma conversa rápida, pelo que disseram a Jussara Soares. Michele Bolsonaro trouxe sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro, como ele estava anteriormente a esse processo. Sim. O que nós tivemos acesso, eu e a Jussara Soares, é que de Alexandre de Moraes foi extremamente cordial nesse processo. Sim, e a Jussara Soares assegurou que nesse encontro só estavam Alexandre de Moraes, assessores do gabinete e também Michele Bolsonaro. Sim. Nessa conversa, Alexandre de Moraes não contou a Michele Bolsonaro que iria fazer uma transferência de Jair Bolsonaro para Papudinha, para o complexo da Polícia Militar. Será? Deram as mãos, conversaram, Michele Bolsonaro saiu de lá com uma impressão positiva em relação a Alexandre de Moraes. É isso o que nos disseram. Mas que Michele Bolsonaro, nos bastidores, ficou aliviada com a transferência de Jair Bolsonaro para Papudinha. Tá vendo só? Michele teria ficado aliviada com a transferência para a Papudinha. Antes disso, ela teria encontrado o ministro Gilmar para interceder pelo marido. Mas será que ela foi mesmo interceder pelo marido? Ou pedir para adiantar logo esse processo da transferência para a Papuda? Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso, e se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. Bolsonaro nunca mais. No dia que Michele disse que gostaria de ficar o tempo todo com Bolsonaro, que ela trocaria até ficar no lugar dele na prisão, nós sabemos que isso é mentira. Porque ela tinha, ou teve toda a liberdade para visitá-lo todos os dias. E ela pouco foi visitá-lo. Inclusive, no período de festas, ela não foi. Ela passou a virada com um maquiador. Ela não quis saber de Bolsonaro. Então, Bolsonaro estava atrapalhando, porque já estavam tendo comentários na própria internet de que Michele não estava nem aí para ele. Isso estava prejudicando. Aí ela vai e conversa com Alexandre de Moraes. Logo em seguida, Alexandre de Moraes manda Bolsonaro para Papuda. Ela vem às redes e comemora. Ela comemora. E pior, logo em seguida ela foi criticada, tirou o post. Como se ela tivesse feito algo para ele ser transferido, comemorou, gostou do que o Alexandre fez, quer dizer, a conversa foi produtiva, e logo em seguida ela se arrepende porque o pessoal começa a atacá-la na internet. Essa é a Michele querendo se livrar de Bolsonaro. Mais uma vez eu digo a todos vocês, eu não a culpo.
Deve ser horrível ter que visitar esse Pulhas. Tá certo que é para mostrar para a sociedade, tá certo que é uma hipocrisia, mas olha, imagina, ter que beijar aquela boca do Bolsonaro, aquela boca gosmenta, que sai cuspe aqui pelo lado, tá toda hora. É um porco, só sai merda daquela boca. Imagina ela ter que aturar aquele sujeito e ter que ir todos os dias para agradar a mídia. Ela não estava aguentando. Agora, como tudo é regrado, para ela realmente melhorou na papuda. Pro Bolsonaro, não sei se melhorou, mas para ela melhorou. Eu não vi, sinceramente, piora nenhuma pro Bolsonaro. É legal pra gente daqui tirar um sarro, tá na papuda, a papuda ali espera, é muito legal. Agora, se você olhar, pô, ele tem uma casa, você pega Minha Casa Minha Vida, tem 40 metros. Ele sozinho tem 60 e poucos metros. Então, não sei se piorou pra ele. Pra ele tá confortável. Galera, o clima esquentou entre a direita. Olha só o que Silas Malafaia acabou de falar, descartando Flávio Bolsonaro. Calma aí, vamos aqui por etapa. Primeiro, Bolsonaro foi transferido por Moraes. Michele Bolsonaro pediu uma reunião com Gilmar Mendes. E aí, o que foi que aconteceu? Bolsonaro saiu da PF e foi lá para a Papudinha. E em seguida veio o Flávio, o Eduardo, o Nicolas Ferreira, né, fazendo críticas ao Moraes, fazendo ao Moraes. E aí, agora, olha só o que foi que aconteceu. O Silas Malafaia agradecendo a Michele Bolsonaro pelo seu empenho e ao Tarcísio de Freitas por terem conseguido tirar o Bolsonaro da PF. Ou seja, ele agradeceu a Michele e ao Tarcísio. E não agradeceu ao Flávio, ao Nicolas, porque em vez deles estar apoiando, porque Bolsonaro, galera, vamos ser bem sinceros, foi para um canto melhor. Não é porque o nome Papuda ou Papudinha, mas ali ele vai conseguir caminhar, conversar, é grande para ele. Mas ainda tem mais uma. Malafaia pede que pedido de convocação para a CPMI, né, galera, do INSS, seja aprovado. Vai ser sensacional. E ainda tem essa. A família Bolsonaro é hilária, né? Carluxo, indignado, dizendo que Papito não podia ter ido para Papudinha, né? Que Papito tinha que estar em casa. Eu não sei se ele tinha que estar em casa, eu não concordo. Mas ele poderia estar em casa. Ele poderia estar em casa caso... Vê se tu te lembra aí, Carluxo. Isso, caso ele tivesse cumprido uma regrinha básica, que era ficar com a tornozeleirinha dele na canela e não violar a tornozeleira. Mas ele não sabe respeitar regras básicas. Ele não sabe. Ele não sabe cumprir nada, nenhuma regra. Então o que acontece? Vai pra Papudinha. E com as condições, como eu falei no outro vídeo, das melhores. Por isso que ele não tá. Collor tá em prisão domiciliar. Por quê? Soube se comportar. Papito é um descomportado, se é que existe essa palavra. Então, Papudinha nele. Tá bom, Carluxo? E fica quietinho aí, porque ele merece ir pra outro lugarzinho, né? E não pra aquele Airbnb que ele tá, né? Porque vocês usaram até camisetinha contra direitos humanos, né? Então, Papito tá muito bem. Se dependesse de vocês, Papito tava lá jogado numa cela junto com mais 32. Isso, dormindo numa caminha de pedra e fazendo xixi num buraco. Xixi e cocô. Isso mesmo. Ana Paula Renault, que está no BBB, está sofrendo perseguição pelo bolsonarista Pedro. Tá me chamando de bruxa? Não, jamais te chamando de bruxa. Então o que você tá querendo dizer? Que eu não tô entendendo. Querendo dizer de... O que eu fiz que eu não tô entendendo? Mas vocês falam jogo de futebol, política e... Não sei, quem tá falando? É jogo de futebol, política, futebol e... Não se discute. Eu acho que não se discute, mas se conversa, entendeu? Não entendi. Você tá querendo falar o quê? Não entendi nada. Você sentou aqui, qual que é o objetivo dessa conversa? Você falou que... Vai. Pedir desculpa pra você, porque eu acho que eu posso ter... Agora, o tempo todo ele fica perguntando ela, questionando ela, fazendo perguntas que nem ele mesmo entende, né, o que tá perguntando pra ela. E ela fica sem entender. Ele pegou tanto no pé dela que ela acabou até chorando, né, galera? Porque, assim, é uma perseguição, mas ela falou, é porque eu estou no paredão. Galera, tem mais uma notícia aqui. Michele Bolsonaro, antes da transferência de Bolsonaro, Michele foi lá e se encontrou com Moraes. Ela apagou ela fez um post e acabou apagando também. Após apagar a publicação em que se manifesta nesta sexta-feira sobre a transferência de Bolsonaro para Papudinha em Brasília, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez nova postagem e retira menção ao golpe, né, galera? E aos enteados na postagem inicial. A Michele afirma estar unida às suas filhas e aos enteados, né, que é os filhos de Bolsonaro. Rapaz, o negócio tá legal pra direita não, viu? Galera, bomba suprema. Agora que o Bolsonaro foi transferido pra Papudinha, os bolsonaristas estão organizando um ato que vai parar o país. Hoje, lá na frente da Papudinha, dá uma olhadinha só como que tava. Acompanha aí. Bolsonaro transferido ontem para Papudinha. Quem está aqui só tem ninguém. Jornalistas. Elô Vilela, que acabou de fazer sua participação ao vivo. Outras equipes, apoiadores.
Dá pra contar os dedos de uma mão. 2 pessoas. Tem só 2 ali. Pois é, galera, agora que Bolsonaro foi preso de novo, né, transferido para esse outro presídio, parece que os bolsonaristas soltaram a mão de vez dele, né? Tinha 2 pessoas ali numa cadeirinha de praia, mais para tomar sol do que para protestar alguma coisa pelo mito. Não sei como, parte deles aí ainda acredita e fica mugindo na internet achando que eles vão conseguir derrotar o presidente Lula nesse ano aqui. Rapaziada, não vão de jeito nenhum. Disseram aí que se o Bolsonaro fosse preso, o Brasil ia parar. Vocês viram como é que vai parar? 2 pessoas ali pra parar, só se eles colocarem, sei lá, fogo na rua, fazer alguma coisa assim, porque de volume de gente, acabou de vez esse movimento, essa seita. Já deixa a sua risada aí nos comentários, compartilha esse vídeo e me segue pra acompanhar mais conteúdo que nem esse. Eu tô com um vídeo aí da Gleisi Hoffmann falando como é que foi a prisão do Lula. Não tinha frigobar, era em Curitiba, frio pra caramba, e parece que eles pediram um aquecedor e a galera não quis liberar um aquecedor. Aí agora fica de mimimi pra esse bucho de égua, esse cagão, esse bundão, esse frouxo que esse homem é. Mas na época do Lula, foda-se Lula, foda-se Lula. Por isso que Deus indeniza, por isso que Lula vai ser o único cara que vai subir a presidência desse país 4 vezes. Porque Deus é justo. E ó, Deus é justo e Lula é muito bom. Porque Lula não tá aí querendo se vingar, Lula nem quer falar dessa desgraça desse homem, de tão nobre que é. Quando o presidente Lula estava preso, essa gente não queria que tivesse um aquecedor na sala em Curitiba, num frio muito grande. E demoramos muito tempo para conseguir. Nunca teve frigobar na cela do presidente, nunca teve nenhum. E agora Bolsonaro quer todas as regalias. Ele que criticava isso, né? Só estou fazendo esse parênteses, sim, foi um desabafo, tá? Eu que vivi toda aquela situação e agora é essa situação sendo colocada, né? Eu acho o seguinte, o Jair Bolsonaro foi condenado, tem uma pena que foi transitada e julgada. Ele teria que estar cumprindo pena num presídio, porque depois de trânsito em julgado da pena é no presídio que você cumpre pena. E o tribunal já foi condescendente, colocou-lo numa cela especial. Eu não vejo nenhuma justificativa para mudá-lo de lá. Ele tem que cumprir a pena conforme a lei determina. A menos que tenha um problema médico, seja uma orientação, mas pelo que eu vi não é isso. É um pedido da família. Então, não vejo razão. Depois ainda quer dizer que, tortura, está sendo torturado. O cara está tendo tudo do bom e do melhor. Tudo que muitos não tiveram. Muitos. Muitos não têm, mesmo em liberdade, o que esse canalha tem aí, ainda que preso. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados Unidos. We would very much like to tap into these resources together with... O sol que ilumina a América do Sul não é o sol que ilumina a Ásia. O sol que ilumina a Ásia não é o sol que ilumina a Europa. Nós temos 3 pequenos sóis, que eles estão muito próximos da Terra, 3 pequenos sóis, e cada fatia dessa pizza, imagina uma pizza com aquela pequenininha, né, de 3 fatias, que só tem 3 sabores. 3 fatias, cada fatia tem um sol. Se você fazer a lógica assim, ó, pensa comigo. Às 6 da tarde, o Sol ele desce aqui para a Argentina, ele vai morrer na Antártida, né? Às 6 da tarde ele vai descendo em direção à Argentina, ele vai lá, tá? Nessa mesma hora está nascendo o Sol no Japão. Não tem como. Né? Imagina, eu teria que mostrar um gráfico. 6 da tarde o Sol vai morrendo, ele desce, ele vai para o sul da Argentina, ele some aqui no Polo Sul, chamado Polo Sul que não existe, mas na borda, né? Tá, esse mesmo Sol está aparecendo agora lá na Ásia, nessa mesma hora, 6 da tarde, 6 da manhã lá na Ásia. Não tem como, lá é outro Sol que está nascendo às 6 da tarde. E também tem outro Sol nascendo lá pro lado da Europa, né? Então se você pensar bem, são 3 pequenos sóis próximos da Terra. O Sol é muito pequeno, ele é bem pequeno mesmo e é muito próximo da Terra. Quem que prova isso? Balões meteorológicos. É só você pegar um balão meteorológico, filmar, tu vai ver o Sol iluminando somente embaixo onde ele está. Só aqui, ó, ele ilumina aqui. Se fosse o Sol grande, iluminaria toda essa mesa, né? Esse é mais um episódio da série Emendas Bizarras com Dinheiro Público. Nós vamos falar da deputada federal Júlia Zanatta. Isso mesmo, aquela que vai ao Congresso Nacional com seu bebê. Pois bem, ela teve a coragem de destinar R$2 para a estruturação em saúde no estado de Santa Catarina. Isso mesmo, esse é o número, R$2. R$1 para atenção básica e R$1 para média e alta complexidade. Aí eu vou dizer para você, com R$1 você não compra nem essa seringa. Eu não sei o que está pensando a deputada Júlia Zanatta, mas algo de bom com certeza não deve ser. Tá aí a real para vocês. Eu vou passar 2 vídeos aqui que podem ser considerados impróprios para bolsonaristas, portanto, se você for bolsonarista, por favor, passe o vídeo para não sentir nenhum desconforto, tá? O primeiro é esse aqui do Xandão, logo após ter mandado o Bolsonaro para Papuda, né?
Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. O segundo é isso aqui dessa jornalista da Globo se segurando para não rir ao dar a notícia aí de que o Bolsonaro terá um ventilador e não vai mais se preocupar com o barulho de ar-condicionado. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou a primeira noite no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal desde 22 de novembro do ano passado. Ele consegue instalações mais confortáveis, certamente, né? Ele sai de um quarto menor para uma instalação que tem cozinha, tem lavanderia, tem banheiro, tem um quarto muito maior e um aparelho ventilador. Aparentemente ele não vai mais ter que se preocupar com barulho de ar-condicionado, né? Muito bem. Temos ainda em destaque. Agora eu tenho certeza que o Xandão assiste os meus vídeos, então vou parar de dar algumas sugestões aqui. Vocês lembram que eu dei a sugestão lá do protetor auricular? Ele deu um par de protetor auricular pro Bolsonaro. Aí depois eu dei a sugestão do berço, pois ele atendeu a pedido ali da defesa e autorizou ali a instalação de grades e protetores para o elemento não cair da cama. Vocês lembram bem desse vídeo meu que eu fiz aqui, né? Dá trabalho demais. Coloca o bichinho no berço lá para ele não cair da cama. Aí caiu, né? Ah, cara, me compra um bode, cara, me compra um bode. E pra fechar com chave de ouro, vamos mostrar aqui esse vídeo aqui daquela repórter lá do ICL que o Bolsonaro tentou humilhá-la lá no passado e ela avisou que no futuro ele iria responder, né? Eu vou responder por isso. Criminalmente? Criminalmente, sim, aqui na Papudinha. Boa estadia aí, valeu! Forte abraço! A Papuda te espera! Já fechado praticamente um acordo com o Mercosul, a União Europeia resolve ampliar esse acordo. Depois da merda do Trump, a União Europeia decidiu negociar diretamente com o Brasil um acordo voltado em investimentos em minerais críticos, com foco no níquel, lítio e terras raras. Não esqueçamos de agradecer o Donald Trump, tá, por ter dado esse empurrãozinho, porque a União Europeia está por aqui com ele. Então a informação foi anunciada ontem, dia 16 de janeiro de 2026, pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao lado do presidente Lula, no Rio de Janeiro. Vamos ao vídeo. From the bottom of my heart, obrigada, amigo. O melhor está para vir. Amanhã, em Assunção, a União Europeia e o Mercosul farão história ao criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de pessoas e um produto interno bruto de 22 trilhões de dólares. You know that I'm always happy to come to Brazil, but today feels truly special. Because I know that between us, between our regions and our people, the best is yet to come. Indeed, tomorrow we will sign the EU-Mercosur agreement. But before that, it was important for me to meet with you, President Lula. Este acordo de parceria vai além da dimensão econômica. A União Europeia e o Mercosul compartilham valores como o respeito à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos humanos. For more than 2 decades, countless negotiators and their leaders worked on this EU-Mercosur agreement. It was 25 years in the making, and now it is concluded. It is the achievement of a whole generation. O acordo, que será assinado amanhã em Assunção do Paraguai, é bom para o Brasil, é bom para o Mercosul, é bom para a Europa e é bom, e muito bom, sobretudo, para o mundo democrático e para o multilateralismo. The EU-Mercosur agreement sends a powerful message. O interesse europeu ocorre na reorganização das cadeias globais de suprimento e os Estados Unidos pisaram na bola. Então, o Brasil ocupa posição relevante com relação a terras raras. Os europeus estão interessados, assim como os Estados Unidos. Mas eu prefiro ficar com os europeus, tá ok? Curte, comenta, bota pra compartilhar esse vídeo, porque vale a pena. Os direitoides falam, a direita é honesta e a esquerda é bandida. Mas veja agora, top 10 crimes de políticos da direita. Primeiro, rachadinha de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro fez rachadinha junto com seu assessor Queiroga. Lavava dinheiro na sua loja de chocolate que simplesmente ele fechou depois das investigações. Foi porque coincidentemente ela parou de dar lucro depois das investigações. Segundo crime, Tarcísio de Freitas ligado ao PCC. Ele é parceiro do Ney Santos, prefeito que lavava dinheiro pro PCC em 20 postos de gasolina. Por isso que Tarcísio defendeu o PCC dizendo que o metanol não era culpa deles. Terceiro crime, Tarcísio de Freitas e Bolsonaro receberam 5 milhões do cunhado do dono do Banco Master. O cunhado do dono do Banco Master foi o maior doador para os dois. Quarto, isso não é crime, mas deveria ser. Bolsonaro foi o único deputado que votou contra o projeto que criava o Bolsa Família. E ele dizia que tinha orgulho de votar contra. Quinto, o maior político beneficiado pela fraude do INSS é Euclides do Republicano, amigo do Cleitinho. Sexto, Sostênio Cavalcante, que desviou dinheiro e foi achado 470 mil dinheiro vivo no seu apartamento em Brasília. Sétimo crime, Rodrigo Manga, que desviou mais de 200 milhões da saúde e da educação de Sorocaba. Oitavo crime, vereador do PL é preso em flagrante transportando R$1 milhão em cocaína, equivalente a 54 quilos. Nono crime, vereador do PL é preso por ajudar facções em criação de barricadas nas
comunidades do Rio de Janeiro. Péssimo crime, Jorge Seife, senador do PL, botou uma funcionária fantasma que ganha mais do que o governador do estado. Então, se você quer o melhor para o Brasil sem direito de centrão, que só sabe roubar o povo, que só sabe lutar contra o povo, já me segue. Pra gente começar a revolução povocrática do novo socialismo. Porta-voz de Donald Trump se refere aos imigrantes que lá estão nos Estados Unidos como hediondos, pessoas hediondas. Se isso não é nazismo, eu não sei o que é. Earlier, you were just defending ICE agents generally, and earlier on, Secretary Noem spoke to the media, and she said, among other things, that they are doing everything correctly. 32 people died in ICE custody last year. 170 US citizens were detained by ICE, and Renee Good was shot in the head and killed by an ICE agent. How does that equate to them doing everything correctly? Why was Renee Good unfortunately and tragically killed? Are you asking me my opinion? Because an ICE agent acted recklessly and killed her unjustifiably. Oh, okay. So you're a biased reporter with a left-wing opinion. What do you want me to do? Yeah, because you're a left-wing hack. You're not a reporter. You're posing in this room as a journalist, and it's so clear by the premise of your question. And you and the people in the media who have such biases but fake like you're a journalist, you shouldn't even be sitting in that seat. But you're pretending like you're a journalist, but you're a left-wing activist. And the question that you just raised in your answer proves your bias. You should be reporting on the facts. You should be reporting on the cases. Do you have the numbers of how many American citizens were killed at the hands of illegal aliens who ICE is trying to remove from this country? I bet you don't. I bet you didn't even read up on those stories. I bet you never even read about Laken Riley or Jocelyn Ungray or all of the innocent Americans who were killed at the hands of illegal aliens in this country. And the brave men and women of ICE are doing everything in their power to remove those heinous individuals and make our communities safer. And shame on people like you in the media who have a crooked view and have a biased view and pretend like you're a real honest journalist.